Queridos, vou começar diferente hoje. Queridos amados, como estão vocês? Ao redor do mundo, meus amados, como estão vocês, abençoados? Nosso Senhor Jesus Cristo está voltando, amado, Ele está voltando. Um forte abraço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Senhor, para ouvir o Senhor aqui rasga o coração dele e Ele revela os seus mistérios. Como é lindo o Senhor. Amados, meu nome é João, esse aqui é o canal dos Mistérios de Deus, para todos aqueles que querem saber como chegar aqui, batam osmistériosdedeus.com e no seu celular ou no seu computador, bate aqui História de Amor de Jesus e vai estar tudo aqui, tá, amados? Todas as mensagens do Senhor, até que ano que começa? Acho que é 2000 e... vamos ver aqui, 2012. Então aqui vocês têm 22, 32... 22, 11 anos, 12 anos de mensagens. Desculpa, 20 anos de mensagens. E há muita coisa aqui para você ler do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amado. Muita coisa mesmo, tá? E do céu também. Hoje a mensagem do Senhor chama-se Quando o Pecado Entrou no Jardim do Éden. Maravilhoso o que o Senhor tem para falar aqui. E é somente o Senhor mesmo para dar a explicação aqui. Nas mensagens das palavras do Senhor, aqui ele dá as mensagens coloridas e explica tantas coisas para nós. É lindo o Senhor. Ele fica, a Bíblia se torna viva, amados. Preste atenção que ele tem a falar aqui, muito interessante. E aqui está, são 6 páginas. Eu vou começar a ler aqui. Obrigado, eu te louvo por ainda amar seus filhos durante tudo isso. É de tão difícil testemunhar o mundo ficando tão frio, é doloroso e muito estável assistir a todos os alicerces e perímetros da liberdade sendo retirados. Eu não sei como é aí onde você mora, no seu país. Aqui, certamente, nos Estados Unidos, a gente está vendo isso acontecendo pouco a pouco, amados. Pouco a pouco. Vendo essas coisas acontecendo, a destruição acontecendo. Tudo que o Senhor tem falado, tudo. Os prisioneiros já sendo libertos, etc. Continuando mais aqui ainda, aqui ela fala uma vez, foi nunca mais poderá ser, o que uma vez foi, desculpa, nunca mais poderá ser, as coisas estavam relativamente boas. E ela fala que agora acredito que deve ter sido muito ruim por trás da cortina para Deus permissão para o aumento do mal maior contra os povos da terra. Já foi falado várias vezes aqui, o Senhor me inspirou em falar isso, quem sofre mais nisso tudo, mas não é nós, mas é o nosso próprio Deus, por permitir essas coisas. Arrumar essa câmera aqui, né? Ele sofre muito com isso, ó. Ela fala, embora os Estados Unidos e o Canadá não fosse o jardim do Éden, eles eram lindos e nós nos movíamos livremente pela terra e desfrutamos dos frutos do que nossas nações ofereciam. Realmente, amados, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, nem sei, mais 35 anos atrás, por aí, até um pouco mais, e era realmente totalmente diferente, totalmente livre, totalmente bom, viu, amados? Tudo está mudando. Ela fala, os Estados Unidos eram uma nação sob Deus e o Canadá também, no entanto, nossos líderes deixaram de trabalhar para Deus, para trabalhar secretamente sobre ditadores estrangeiros. Aqui está o dragão vermelho, né? Vocês sabem quem que é o dragão, né? A terra do dragão. E aqui ela dá um exemplo como se fosse uma bola começando a rolar, estragando tudo ao redor. Aí você chega no chão, você olha para cima e vê tudo destruído. Isso aqui é aquela analogia que ela tem feito. E aqui ela fala, embora realmente não fosse o suficiente para a montanha cair, histórias e relatos falsos convencem as pessoas de que a bola compunha a maior parte da montanha, e isso é mentira. É verdade, o jeito que aparece nos noticiários, o jeito que os políticos falam, etc. Você acha que a grande maioria é que está causando essa destruição. Isso é uma mentira. A destruição hoje das nações está sendo feita por uma minoria. Entretanto, são os mais ricos do mundo. Eles são chamados de elite. São eles que estão causando isso, amado. A bola foi então levantada repentinamente, tudo isso foi feito para destruir a própria montanha e tudo ao seu redor.
Eventualmente, essa bola relativamente pequena levou a montanha a um ponto de possível colapso. Tudo isso começou com o pecado. O problema do pecado começou no Jardim do Éden. Tive 2 anos ontem à noite que pareciam relacionados a tudo isso. Então aqui está, mas ela vai falar agora. Olha que maravilha. Primeiro ela vê essa tsunami chegando. Ela estava aqui nessa cidade, ouviu esse barulho enorme. Um barulho muito, muito grande. E de repente abriu muitos buracos na terra. Ela disse que um campo de golfe caiu nessa terra, desmoronou sobre o mar. Vários penhascos caíram no mar. Essa rodovia que eu ando demais, 101, eu usava demais quando eu morava na Califórnia. Ela corta o leste dos Estados Unidos todinha, amados. Desde lá do México até aqui no Canadá. Ela corta tudo. A 101, eu já viajei nela várias e várias vezes. E aqui ela fala então que essas coisas tudo acontecido. Muita terra desmoronou e caiu no mar. E depois disso, ela fala que cidades inteiras foram arrasadas por esse terremoto. As ondas nas costas, então, começaram a recuar rapidamente até que não puderam ser mais vistas. Olha só, isso acontece antes da tsunami, né, amados? A água do mar recua, e aqui ela recuou tanto, mas tanto que o pessoal não conseguiu nem ver a água. E olha só, não façam isso quando isso acontecer se você mora na costa, tá? Se você vê esse tipo de acontecer, corre para as montanhas, amados. Porque sempre acontece que um mural, uma parede de água vem atrás disso. Então as pessoas ficaram fascinadas com a enorme linha costeira e se estendia por toda a costa oeste. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ver se eu consigo mostrar rapidamente. Eu tinha intenção de já ter isso aqui aberto para vocês, mostrar para vocês. Toda a linha, aqui está os Estados Unidos, tá? Aqui está os Estados Unidos, todos os Estados Unidos. Essa rodovia 101 que ela falou aqui, é aquela que vai por aqui, tá? Ela vai por aqui. Ela corta todinho o lado oeste dos Estados Unidos. E esse terremoto que ela falou, foi toda a costa oeste. Olha só, se estendia por toda a costa oeste, ou seja, então, aconteceu um grande terremoto aqui, amado, que a água em toda essa região aqui, Los Angeles, São Francisco, Oregon e Washington, eu moro por aqui assim, em Washington, a água recuou. Olha só, que coisa extraordinária, amados. Que coisa extraordinária esse terremoto. A água recuou tanto que dava para ver naufrágios antigos e recentes. Eu ouvi um som sinistro, o som de um estrondo distante, ela ouviu um barulho. Como era um dia claro, eu sabia que esse estrondo profundo não podia ser um trovão. E olha só o que era, muito de longe, ela começou a ver uma linha branca, longa e contínua. Ela estava se movendo rapidamente em direção à costa e ganhando tamanho novamente. Ouvi pessoas gritando enquanto tentavam encontrar algum terreno elevado, quer dizer, se você vê a costa voltando, e há aquela curiosidade nossa, né, Marcos? A gente quer andar na areia, onde antes era o mar, né? E há aquela curiosidade, você vai andando, olha só o que aconteceu. O terreno elevado estava longe demais para ser útil. A situação era extremamente terrível. Isso aqui ela viu uma onda vindo gigantesca. E ela falou que as pessoas gritando, tsunami, corre, tsunami. A onda que vi era simplesmente incompreensível. Era uma parede maciça de espuma branca e água corrente pelo menos 15 metros de altura e o dobro disso em alguns lugares. O que o terremoto não destruiu, a tsunami agora estava para destruir. Era tipo de uma cena de filme 2012. E tudo estava então quieto, não havia mais sinais de vida. Isso aconteceu, eu vi aqui um vídeo que teve esse grande terremoto na Ásia. E eu vi a pessoa actually filmou essa pessoa, ela andando na areia em direção ao mar, longe da costa, ela andando. Aconteceu, né? Aí veio a tsunami. E pegou a pessoa. Não tem como correr, amado. Foi exatamente, por favor, se isso acontece na sua região, corra para as montanhas imediatamente, se você vê o mar recuando. Imediatamente, amado. E a parede de água aqui que ela viu sendo 15 metros de altura, já teve sonho de irmãos, cara, foi muito mais alto que isso, viu? Muito mais alto que isso. Enorme, né, essa parede. Ela continuou, ela teve outro sonho, viver do lado de fora do jardim do Éden. Olha só que incrível isso aqui.
ela vi um lindo jardim e percebi que era o jardim do Éden. Tinha uma parede em volta. Havia uma estrada para o leste. Guardamos essa estrada. Estava um poderoso querubim com espada de fogo voltado para todas as direções. Que a gente tinha esse querubim guardando a entrada do jardim. Então, quando o pecado entrou, Adão e Eva deixaram o jardim pelo portão leste. E ela só fala aqui que essa cena foi extremamente clara. Ela notou um segundo anjo falando com os poderosos querubins com as espadas de fogo. Embora ela não tenha 100% de certeza, ela acha que esse anjo que falava com esses querubins poderosos era o arcanjo Miguel. Mas ela não está certa, isso aqui foi só uma nota que ela falou aqui para nós. E apesar da conversa ela ter ouvido bastante no sonho, quando ela voltou à vida real, ela não lembrava mais. Em desespero, que ela continuou, Adão e Eva ficaram... sim, eu queria falar para vocês, amados. Esse aqui é sonho 671. Mas os primeiros sonhos da nossa irmã, principalmente os primeiros 20, não tem principalmente, mas esses primeiros sonhos dela, se você quer ver a Bíblia se tornando viva, leia esses sonhos, tá? Nós temos aqui no nosso canal. Você pode vir aqui no nosso canal, como eu falei isso aqui antes, você pode vir aqui e você vai ver aqui esses primeiros sonhos. A nossa irmã vê a Bíblia viva acontecendo perante os próprios olhos dela, tá? Todos esses sonhos aqui, tá? Você começa a ler eles e é inacreditável. Você vê a Bíblia acontecendo na vida real aqui com todos, tá? Inclusive, ela viu também até a própria morte do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela viu. É inacreditável. E aqui você vai ver aqui que ela está vendo aqui agora Adão e Eva no jardim. O que aconteceu naquele tempo? Inacreditável, amados. Ela fala aqui, em desespero, Adão e Eva ficaram perto dessa entrada do jardim, na esperança de que Deus mudasse de ideia e os deixasse entrar novamente. Isso aqui depois que eles foram expulsos, depois do pecado. Deus não o fez, a serpente também foi expulsa e seguiu Eva. Olha só quem que a serpente seguiu Eva. Adão e Eva choraram e decidiram fazer uma petição a Deus em oração e jejum. Adão foi para um dos rios que alimentavam o jardim e Eva foi para um rio diferente. Eles jejuaram por 40 dias na esperança de que Deus cedesse e os deixasse voltar para conseguir comida. Satanás seguiu a Eva e a tentou. Ele fez Eva cair e depois que Eva caiu, ele continuou atrás dela. Enquanto ela estava no rio, ela começou a sentir dores, ela estava grávida. Deus ouviu suas petições e enviou um anjo para mostrar-lhes como cultivar e deu-lhes sementes. No entanto, eles não deveriam ser autorizados a retornar. Adão lamentou e Eva chorou. Eles tiveram muita pouca alegria por causa das memórias de tudo o que haviam perdido. Mais do que isso, sentiam falta da amizade e da glória de Deus no jardim. Olha só, né? Eles perderam a presença do nosso Deus, né? Eles nunca pararam de derramar lágrimas por causa de sua fragilidade. Eles continuaram a viver fora do jardim na esperança contínua de que um dia Deus lhe concederia acesso novamente. O Senhor vai explicar isso em mais detalhe. Então Adão e Eva, depois foram expulsos, eles ficaram rodeando a porta do jardim, esperando o Senhor ter paciência, misericórdia e trazer eles de volta. Olha só, o Senhor vai explicar mais sobre isso. Ela acordou então aqui para os novos, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré fala, Erim, suba. Então aqui ele estava, assim diz o Senhor, eu estou aqui com você, não se preocupe. Agora ele começa a falar daquela temporada, olha que lindo isso aqui. Assim diz o Senhor, agora quanto a Adão e Eva, já se passaram alguns milhares de anos desde que isso aconteceu. Agora muitos me procuram sobre isso, inclusive você. Eles me questionam sobre por que Deus não teve misericórdia de Adão e Eva. Em particular, eles me perguntam por que nenhuma misericórdia foi concedida, embora tenham sido enganados. É muito, muito bom isso aqui que o Senhor fala, né? O Senhor mesmo fala aqui que eles foram enganados, né? Mas e a misericórdia de Deus? Olha só, ele mesmo falando isso. A nossa irmã confirma. Sim, Senhor, o jardim era um paraíso, o jardim era lindo e perfeito. Como eles poderiam conhecer as verdadeiras consequências de suas ações sem primeiro experimentá-las? É uma boa pergunta dela, né? Uma muito boa pergunta. Como eles poderiam realmente saber
que não deveriam seguir o caminho que seguiram? Muito boa pergunta da irmã. E o Senhor fala aqui, o Senhor aceita essa como sendo uma boa pergunta. Ele fala, eu entendo a sua pergunta. O Senhor diz, no entanto, este foi o nascimento da semente do pecado. Foi aqui que a vida eterna foi transformada em morte. Quer dizer, até aquele ponto que Adão e Eva estavam andando no jardim, sem o pecado, eles tinham a vida eterna. Olha só, eu acho que isso responde muita pergunta de muitos de vocês aí, né, amados? De muitos de vocês, muitos de nós, né? O Senhor continua, o pecado equivale à morte. Adão e Eva deram à luz às gerações caídas e Deus enviou o dilúvio. Você vê que o pecado agora entrou, né? Entrou por intermédio de Adão e Eva e isso passou para as gerações dele. Não todas, o Seth salvou, né? No entanto, tente pensar assim, o Senhor fala, o jardim do Éden é um exemplo do céu na terra. Não pode haver pecado no céu e não há morte. O céu é como o jardim do Éden, só que ainda mais bonito. A sua alegria é completa no céu porque você veio de um lugar de escuridão para o lugar que eu tenho preparado para você. Glória a Deus, né? O Senhor tem um lugar para todos nós no céu. A nossa uma pergunta, o que aconteceu no jardim? O Senhor fala, o pecado aumentou ao redor do jardim. Grande foi a contaminação de toda a terra por causa daqueles que caíram do céu e suas abominações. Então, aqueles que caíram do céu, os anjos caídos, né, amados? Contaminaram a terra. Isso foi tão grande que este lindo jardim foi abandonado por Deus e o seu exército. O inimigo então continuou a fazer a sua missão, destruir tudo o que Deus fez. Isso incluía homem, plantas, animais e tudo o que estava lá. O pecado tornou-se tão grande que Deus enviou as chuvas que inundaram a terra. E novamente a terra está nesse mesmo sentido, se não pior, ou talvez pior até, que o Senhor falou que nem Sodoma e Gomorra, tais pecados seriam cometidos lá. E ele vai agora destruir a terra por fogo. A terra tem que ser destruída, amados. Os animais estão corrompidos, a planta está corrompida, o homem está corrompido, tudo pelo inimigo. Tudo pelo inimigo, misturando genes, misturando DNA e criando abominações em todo lugar. Continuando, a irmã fala, Senhor, você mostrou o jardim do Éden, começou sendo murado, porque o jardim foi murado para começar, mesmo antes do pecado? Muito boa pergunta da irmã. E o Senhor responde, isso porque os anjos caídos ficaram com inveja de Adão e Eva e do que havia no jardim. Eles conheciam a sua posição, pois também já tiveram um belo lugar e posição com Deus, um lugar onde residiam na luz de sua glória. Eles ansiavam por voltar. O terceiro dos anjos do céu que havia caído agora ansiava por retornar ao céu. Ele não explicou especificamente quem que é esse terceiro anjo. Quanto a Satanás, então eu acho que não era Satanás, que ele falou aqui, quanto a Satanás, mas eu não sei, né? Quanto a Satanás, ele olhou para isso de forma diferente. Quando Satanás viu que não era mais capaz de retornar, ele começou a construir o seu caso contra Deus. Ele disse adeus ao antigo bem e abraçou o mal como bem. Ele tomou a decisão de se opor a Deus com o mal. Satanás veio pelo portão leste do jardim. Ele então foi até a árvore da vida e foi até o ponto mais alto e examinou todo o jardim. Quando Deus foi até ele, Deus o reduziu a uma serpente e o confinou na árvore do conhecimento. Então, eu já te falei, o Senhor está respondendo muitos mistérios aqui, como ele falou que ele vai continuar fazendo. Aquela serpente se tornou serpente, ele era Satanás e se tornou uma serpente, quer dizer que não era uma serpente desde o início, como foi criado, né? Talvez. Aqui ele continua falando, Satanás ficou furioso porque Adão e Eva foram formados à imagem de Deus. Ele também ficou furioso porque Deus havia feito um lugar onde eles habitavam com ele e os animais, como se fosse no céu, assim como na terra. Ele estava furioso porque Deus iria mantê-lo fora. O senhor que fundou a igreja que eu ia, ele falava que talvez, quando Satanás descobriu que Deus ia criar o homem, que começou essa rebeldia no coração dele. Talvez, tá? Isso aí eu vou colocar aqui, porque o Senhor já falou que quando Satanás viu que o anjo, Adão e Eva foram feitos na imagem de Deus, eu não sei, será que ele sabia disso quando ele estava já no céu? Né? Quando ele era um arcanjo do Senhor, será que começou a rebeldia no coração dele daquele ponto?
Ninguém sabe, né? Mas aqui no jardim, ele certamente viu Adão e Eva já na imagem de Deus, e ele ficou com muito irado, muita raiva, e queria destruir Deus e tudo que Deus tinha feito. O Senhor continua, uma vez que todos eles foram banidos do jardim, Satanás foi capaz de assumir muitas formas para enganá-los e a seus descendentes. Você deve entender que Deus expulsa o mal, pois ele não pode habitar na presença da glória de Deus em seu jardim, no céu. É por isso que Satanás mora aqui sendo na terra. O seu objetivo é o mesmo de ontem, destruir o homem, os animais, os peixes e tudo que é de Deus. No entanto, ele agora não para apenas nas coisas básicas. Olha só, coisas básicas o Senhor está falando. Ele agora está prestes a profanar completamente tudo o que você vê. Ele ama a verdade de Deus na palavra e distorce para uma mensagem que não é do amor. Aqui está o perigo. Eu tenho falado isso aqui na Igreja de Deus muitas e muitas vezes, que os filhos de Deus estão sendo enganados pelas palavras de Deus. Já falei isso aqui várias e várias vezes. Teve algumas pessoas, alguns clientes que ficaram com raiva de mim, entendeu? Porque realmente aquele sentimento vindo, né, das igrejas, que se você lê as palavras de Deus, você está fazendo assim essas coisas de Deus, né? Mas na interpretação da palavra de Deus, é aqui onde estão as coisas, como o Senhor acabou de falar aqui. Olha só o que o Senhor fala. O Senhor continua. Ele então distorce meu amor em uma mensagem de ódio. Ele usa mentiras como verdade e verdade como mentiras. E ele fez isso de uma certa maneira, amados, que aqueles que acreditam no Senhor, que lê o Senhor, têm estudos bíblicos por 40 anos, morrem sem sentir o amor do Senhor. Porque está sendo pregado, o esterco que o apóstolo Paulo tem falado, o Senhor já falou, eles profanaram a minha igreja, eles profanaram a minha palavra e eles profanaram o meu ser, o próprio Senhor. Muitos trabalham na palavra, mas o amor não está lá. E é muito difícil, tá? É muito difícil você chegar e falar para a pessoa, você está lendo isso, mas a interpretação não é essa coisa toda, né? Que parece que todo mundo está indo para o inferno, não é isso? Vai ter um bom exemplo aqui, eu vou falar depois. Existe o inferno, você vai para o inferno, mas não é nessa facilidade que é pregada, amados. O inferno certamente existe e todos que não amam o Senhor, não adoram o Senhor, vão para lá. Isso aí é verdade, né? Mas para que pregar isso? Por que não pregar o amor de Deus, amados? Não que pregar o inferno é errado, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É só uma coisa que eu vi em uma igreja, parece que sermão atrás de sermão é mais sobre o inferno. Bom, continuando aqui, tem que ser mais sobre o amor de Deus, amados. Ele está envenenando os mandamentos de Deus. Satanás tentou reescrever isso de certa forma. Olha só o que ele está fazendo. Tu terás outro Deus, tu os farás em ídolos, o nome de Deus será como maldições. Trabalhe em todos os 6 dias e o seja profano em todos eles. Olha só. Aqui está falando completamente contra o sábado. Odeie seus pais, assassinato, cometa adultério, roube, minta e espalhe mentiras contra as pessoas mais próximas de vocês. Inveje o que o seu irmão tem e planeje ganhá-lo. Eu devia ter citado o exemplo mais do sábado do que do inferno, né? Como foi profanado o sábado, né? Continuando, ela fala assim, tudo isso é tão triste, Jesus fala assim, uma mudança de coração, eles não entrarão na glória de Deus. Ele está falando dos que estão praticando a verdade. Entretanto, aqui eu falo para vocês, eu consolo vocês que ler a Bíblia não é errado, tá? Eu estou dando consolo aqui para vocês, né? Porque, infelizmente, o Senhor fala essas coisas assim, e muitas pessoas não entendem, às vezes, o que Ele está falando, porque não conhecem o amor dEle. O que Ele está falando aqui, amado, são pessoas que, através... Vamos ver mais, eu acho que Ele fala aqui, sim, realmente Ele fala. Aqui Ele fala, Senhor, por favor, envie ajuda para curar a terra, mostre às pessoas o que você planejou para elas no céu. Entendeu? E aqui está o que o Senhor fala, não fique triste, há um lugar preparado para todos os que praticam o mal. Aqueles que voltarem e confessarem em seu coração serão perdoados. Não se preocupe. Olha só, ele resumiu tudo que eu tinha falado aqui, que eu não sabia nem falar. Não sabia nem falar, ele resumiu aqui. Aqueles que há um lugar chamado inferno, preparado para todos os que praticam o mal. Aqui está. Bem falado ricamente pelo Senhor. Entretanto,
para aqueles que voltarem e confessarem em seu coração, serão perdoados. Não se preocupe, aqui está o amor do Senhor. Tá? Isso que eu queria falar, ele resumiu aqui tão belamente, muito mais do que eu, né? Preguem o amor de Deus, amados, o amor de Deus. E que todos têm aquela casa no céu esperando por eles. Pregam, dê consolo, dê esperança para todos aqueles que vocês conversem. Que o Senhor tem eles, e o Senhor tem uma casa para eles, o Senhor tem uma morada para eles por toda a eternidade. Esse é o amor de Deus, o amor de Deus. Ela fala assim, eu me sinto indignada de sua graça, anseio estar em tua presença com todas as minhas células. O Senhor fala aqui, Deus envia anjos a respeito de todos vocês, amados. Uriel até pega você e a leva ao tribunal de Deus. As coisas deste mundo são temporárias, meus queridos, as coisas desse mundo são temporárias. E um dia serão queimadas no fogo. Nada é duradouro, mas uma coisa somente, o meu amor por você e seu amor por mim. A salvação é somente através de mim você está curada e grande vai ser a sua recompensa. Aqui ela fala a Jesus, eu te amo, ao que vocês por mim, minha família, meus amigos e os filhos dos meus amigos, os milagres que ele fez, estamos muito gratos, somos muito gratos ao Senhor, a você, abençoe por favor, começou a chorar. E aqui o Senhor fala, o grande enganador está prestes a tomar o seu assento. No entanto, isso não acontecerá antes que os planos de Deus sejam realizados, o céu será visível na terra, como através de você. Através de você, ninguém, o Senhor falou, vai conseguir negar o nosso Deus mais. Agora, alegre-se e ore, você é amada, o Senhor ama todos vocês, amados. Aqui está uma pequena revelação do Senhor, um grande mistério do Senhor. Preguem, amados, preguem o amor, preguem o amor entre vocês, preguem, falem que o Senhor não é o Deus da divisão. Falem, amados, que divisão não é feita por Ele. E que se há briga entre os seus grupos, etc, 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 procurem conversar, o Senhor nunca vai aprovar. Eu vou fazer isso aqui é o João falando para vocês, tá? Do conhecimento que eu tenho do Senhor. O Senhor nunca vai aprovar um grupo dele dividindo do outro grupo dele só porque eles têm visões diferentes da Escritura, só porque o pensamento dos grupos são diferentes. O Senhor nunca aprovaria um grupo se dividir do outro grupo. Isso desagrada o Senhor tremendamente, pois Ele ama todos da mesma forma. Se você foi chamado para a igreja de Deus, para pregar o Senhor ao mundo, principalmente a noiva do Senhor, você vai ser enviado em pessoas que não gostam do Senhor, nunca ouviram do Senhor, você vai ser enviado a eles para pregar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quanto mais a aqueles que já estudam ao Senhor, talvez eles não conheçam o amor do Senhor, já estudam o Senhor, conhecem o Senhor, têm aceitado o Senhor como sendo o Deus dele, como o Senhor jamais aprovaria a divisão entre essas pessoas. Jamais, amado, jamais. Nos próprios inimigos dele não aprovaria tal coisa. Satanás, sim, faria tudo para você causar uma divisão. Fique na paz e no amor de nosso Deus. Que maravilha realmente o Senhor ter revelado aqui a Adão e Eva no jardim dele, né, amados? Vamos pregar, amados, o Senhor e o Senhor, o amor do Senhor. Vamos pregar, amados. E muito cuidado também quando pregar. Peça ao Senhor entendimento, discernimento, porque sim, muitas vezes podemos pregar a Bíblia e não é o que o Senhor está interpretando na passagem. A gente faz isso? Olha o João aqui, ó. Eu sou culpado disso, amados. Fique na paz e no amor de nosso Deus. Eu declaro o amor de nosso Deus sobre todos vocês, amados. Fique na paz dele e até a próxima lição. E talvez vão para o live amanhã. Será uma satisfação ao live aqui no dia de sábado. Até a próxima então, amados. Tchau, tchau. No nome de Jesus, é verdade, né? No nome de Jesus, Pai, eu agradeço pela mensagem. Peço ao Senhor santificar essa mensagem para os teus propósitos somente. Abençoe o seu povo ao redor do mundo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Amém.